Bom dia, nós estamos iniciando mais um programa As Boas Novas ao Amanhecer, programa da Igreja Presbiteriana, a todos os nossos queridos ouvintes de Cristópolis e toda a sua região. Nós agradecemos a audiência de cada um de vocês e a disponibilidade de abrir a frequência do rádio para que nós possamos estar entrando aí nas suas casas, no seu ambiente de trabalho e onde você está para continuar trazendo a palavra de Deus aos seus corações. Nós vamos estar meditando nesta manhã de sábado, durante nosso programa, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Nós vamos estar lendo pausadamente e dividido algumas partes do capítulo 4 e meditando nesse escrito do apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 4, começando versículos 1 e 2. Paulo diz assim: pelo que, tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. O que nos move é a misericórdia de Deus. O que nos move é justamente o fato de Deus nos reconhecer e ter misericórdia, e o fato dele perdoar os nossos pecados. Mas o pecado de todo ser humano, ele diante de Deus, ele é muito perigoso, porque Deus, apesar de amar o pecador, ele detesta o pecado. Então, para que possamos andar na presença de Deus, Paulo nos chama aqui a atenção, e no capítulo de número 4, ele fala a respeito do desenvolvimento do ministério, do trabalho dele como evangelista, a função de Paulo de pregar o evangelho em todas aquelas cidades ali dentro da Ásia, e ele diz que para continuar esse ministério, ele tem que deixar para trás as coisas que são vergonhosas, as coisas que não dá para fazer à luz do dia, aquelas que tem que se esconder um pouquinho, e todo mundo tem um pouco disso, né? Nós sempre fazemos alguma coisa, aquilo que quando você faz, você está sozinho, ou está escondido, ou ninguém está te vendo, algo que você no dia a dia vem fazendo, mas quando alguém chega no momento em que você está fazendo, você se assusta, porque é algo que você não sabe ao certo, mas sente no seu coração de que não é realmente a melhor coisa a ser feita. Isso é um sinal que o Espírito Santo muitas vezes nos mostra o pecado. Ele nos envergonha. Então, aquilo que é vergonhoso, aquilo que tem que ser escondido, aquilo que só as sombras têm que ocultar, aquilo que tem que ser feito à noite, aquilo que tem que ser feito separado das outras pessoas e quando os outros não estão vendo, Paulo fala, nós precisamos deixar essas coisas para trás, para que a caminhada do Evangelho, ele possa trazer misericórdia às nossas vidas e possamos andar sem desfalecer. E justamente pensando nisso, nós vamos ouvir já a primeira canção dessa manhã, e o título dela é Você Pode Ter. Você pode ter a casa repleta de amigos, você pode ter parentes, e você pode ter muitos bens, mas a verdadeira paz só está em Jesus Cristo. Vamos ouvir, você pode ter. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de lotação, curtindo assim mesmo um fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento,
esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro e não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro e não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Você pode ter uma casa repleta de amigos, você pode ter tudo, mas a paz que existe lá dentro só se encontra com Cristo. É o que diz a letra da canção e é o que nós precisamos nos lembrar. Só Cristo pode dar a paz real. Então, quando Paulo fala que as coisas antigas, as coisas que são vergonhosas, as coisas ocultas, elas têm que ser deixadas para trás, é para que Cristo possa ocupar o lugar na sua vida. Mas Paulo continua nos falando aos Coríntios, a gente leu o versículo 1 e 2, agora o versículo 3 até o versículo 6 diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, Paulo começa dizendo: se o evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. No programa anterior aqui, o locutor, nosso irmão Saulo, estava falando sobre o Brasil ser um país já evangelizado, né? Alguns teólogos eles vão usar o termo cristianizado. Todos nós sabemos quem é Cristo, todos nós conhecemos a história de Cristo, mas muitas vezes há muitos que conhecem a história de Cristo, mas não se dobram ao Evangelho de Cristo, não se dobram à mensagem de Cristo. Conhecem Cristo por conhecer. Muitas pessoas conhecem Cristo como Monteiro Lobato, como conhecem o Monteiro Lobato, como conhecem a história do Saci, como conhecem as histórias do sítio do Pica-Pau Amarelo, como conhecem tantas outras histórias. Mas é como se isso não fizesse diferença no nosso coração. Então, quando Paulo fala, ele fala de uma realidade que nós vivemos hoje. Se o evangelho ainda está encoberto, é muitas vezes para aqueles que não prestam atenção, aqueles que não querem prestar atenção. Porque ele está aí para todos nós. E mais ainda, Deus nos dá missão, e Paulo está falando da missão dele aqui, chama a atenção para a missão de todo crente,
todo aquele que verdadeiramente conhece a Cristo Jesus, que ele precisa mostrar o Evangelho. O versículo de número 4 falou para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Por isso que o Deus desse século, o inimigo, ele encobre o Evangelho. Mas o versículo 5, Paulo chama para si a responsabilidade e diz: nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós como servos vossos por amor de Cristo. É preciso que no meio das trevas, no meio das dificuldades, é preciso que no meio de um mundo onde as pessoas não querem saber de Deus, resplandeça a verdadeira luz. E a verdadeira luz é a luz de Cristo. É preciso que você, cada um dos nossos queridos ouvintes, nesta manhã de sábado, pense que o Evangelho não é algo que precisa ser deixado para depois, não é algo que possa ser deixado para depois, não é algo que possa ser esquecido, porque, como diz a letra da próxima música que nós vamos ouvir, do Novo Som, Jesus Cristo, ele está vindo, Jesus Cristo vem, está chegando a hora. Então fique com o Novo Som, Jesus Cristo vem. Não demore não, não. Conhece Jesus Cristo, no seu coração. Ouça o que eu falo e escute bem. Está chegando a hora, Jesus Cristo vem. Ele virá nos arrebatar para o mundo além. Ele virá nos arrebatar para o mundo além. Para o mundo além. Lá no céu, lá tudo é mais lindo, é doce como mel. Vai tudo. meu amigo, não demore não. Viver com Jesus Cristo em plena união. Na união, Ele virá nos arrebatar para o mundo além. para o mundo além. Ele virá nos arrebatar Para o mundo além. Venha, meu amigo,
Cristo virá nos arrebatar. A letra diz, arrebatar quer dizer levar para cima, para o mundo além, para o céu. Nós precisamos nos lembrar, Jesus Cristo, Ele vem. Não pode ser esquecido esse detalhe, Ele vem. Mas o versículo posterior aqui, Paulo já está falando no versículo de número 7, que toda essa mensagem, toda esta vontade, toda esta demonstração e a mensagem que Cristo está voltando, que nós precisamos nos colocar diante dele. No versículo 7 ele fala que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tudo que nós temos, ele em nós é como se fossem vasos de barro. E por que Paulo fala de vasos de barro? Ele fala que nós não temos que ser grandiosos. A função do evangelho, do evangelista, não é ser grandioso, não é ser belo, não é ser atrativo, não é ser tudo aquilo que muitas vezes as pessoas tentam colocar na pregação do evangelho. Mas nós precisamos ser realmente simples, porque a glória não está em nós. A glória, ela não está em igreja alguma. A glória, ela não está em pregador algum. A glória não está nas belas músicas. A glória não vai estar em belos cultos organizados. A glória não vai estar em grandes eventos. A glória, ela tem que ser toda do Evangelho de Cristo. E por isso ele nos chama e nos mostra que nós somos como vasos de barro. E Paulo mesmo vai dizer isso. Se Paulo, o grande evangelista, apóstolo, pregador do evangelho, grande teólogo, ele falou que esse tesouro ele tinha nele como que se ele fosse um vaso de barro, muito mais nós temos que ter humildade diante da palavra para que a glória seja só dela. E o Walter Júnior, ele tem uma canção muito interessante que fala sobre isso, e o nome da canção é Pedro, onde ele fala da trajetória de Pedro, justamente por Pedro querer ser muito duro, muito forte e ter falhado algumas vezes. Ele fala que na verdade seria melhor ser apenas pó. Então vamos ouvir Walter Júnior, Pedro. Pensar ser forte foi o erro meu. Apoiar-me em minhas próprias forças desejei eu, embasado em elogios, aplausos, qualidades, ilusão de quem é adulto mas ainda não cresceu. Se eu me visse como pó que sou, fácil seria. O mestre juntaria sua saliva e o milagre então de milhares que eu veriam através de mim se realizaria. Mas penso ser rocha é o fim, sou tropeço. Pedro também pensava assim, Pedro, Petros, pedra, por engano, Pedro apenas pó. Pedro também pensava assim, Pedro, Petros, pedra, por engano, Pedro apenas pó. Mas Deus que é tudo, maior que todos, que no deserto a rocha firme fez fender, assim fará com esta falsa rocha, vida minha, para que rios de água viva dela possam correr. Do mestre quebra o som das ondas, Pedro, tu me amas, sim te amo, tu sabes muito bem.
apacenta o povo meu, apacenta povo meu, povo meu. Nós somos diante de Deus apenas como pó. Todo aquele que quer se exaltar diante de Deus, a palavra diz que será humilhado. Mas também ela nos conclama dizendo: humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. E isso Paulo continua nos falando. 2 Coríntios capítulo 4, nós lemos o versículo 7 agora. Vamos continuar a leitura a partir do versículo 8, do 8 ao 13 agora. E ela nos diz assim, a palavra de Deus: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei e por isso é que falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Paulo ele começa fazendo uma descrição com alguns termos parecidos. Ele vai dizer que nós, nesta vida, nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. São diferenças de intensidade. Ele vai dizer que nós nos preocupamos, mas nós não nos desesperamos. Ele vai dizer que as forças do mal, as coisas difíceis da vida, as dificuldades do dia a dia, eles podem chegar e podem nos fazer entristecer por um momento, mas não desistir da caminhada. Ele vai dizer que os acontecimentos do dia a dia, eles podem nos pegar desprevenidos, mas não podem nos derrotar. Ele está dizendo que tudo aquilo que acontece ao nosso redor, ele pode nos fazer ter que parar um pouco, pensar, olhar ao redor, e naquele momento talvez a gente pense: meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Mas ele não quer dizer o fim, ele não quer dizer o término de todas as coisas. E tudo isso que nós passamos é importante, importa que nós passamos por isso, porque nós só aprendemos no meio das dificuldades. Tem um ditado popular, talvez não muito conhecido por alguns, que diz o seguinte: diz que a criança mais feia, ela aprende a andar primeiro. Eles dizem que quando um bebê é muito bonito, todo mundo quer pegar no braço, então essa criança ela aprende a andar muito depois. Mas aquele bebezinho que não é tão bonito assim, talvez não chame tanta atenção, não tem tanta gente para poder segurar ele no braço, então ele vai ao chão mais cedo, mas ele aprende a andar mais cedo. Quem passa por algum tipo de dificuldade, ele se prepara para a vida. Quem é criado no meio de uma redoma, nada acontece, nada pode. Isso é confirmado até na medicina. Os médicos falam que se você cria uma criança, os pediatras confirmam, e aí não deixa ela pisar no chão de jeito nenhum, não pode pegar de nada que esteja sujo, aquela criança ela vai ter uma tendência a desenvolver mais facilmente doenças, porque ela não tem imunidade, ela não tem defesa, ela não foi preparada para a vida. A nossa vida espiritual, ela segue o mesmo sentido. Nós precisamos das dificuldades para que possamos ser preparados. O problema é que hoje em dia ninguém quer passar por dificuldade nenhuma, mas é preciso enfrentar, porque a vida ela nos cerca de gigantes, e é enfrentando os gigantes que nós vamos crescer. Você não precisa ser alguém grande que nasceu privilegiado com algum tipo de situação. Mesmo pequeno, como Davi era pequeno, por exemplo, você pode enfrentar e derrotar os gigantes. Por isso nós vamos ouvir agora na oficina G3 Davi, e pense: enfrente o gigante que está
próximo de você. Os gigantes se levantam a cada dia, a todo momento nos tentando destruir. Nos gestos e no olhar, buscando nos tragar, ou tão somente acovardar, sem espada ou canhão. Porque do Senhor é a guerra, o inimigo vem ao chão, na força do braço de Deus. Como um menino e uma pedra lançada ao ar, é mais um Golias que vamos derrubar. Loucura para somente sabedoria, ao crer nos mistérios de Deus, pra mim e pra você, sem espada ou canhão. Porque do Senhor é a guerra, o inimigo vem ao chão, na força do braço de Deus, sem espada ou canhão. Porque do Senhor é a guerra, o inimigo vem ao chão. Sem espada ou canhão, porque do Senhor é a guerra, o inimigo vem ao chão, na força do braço de Deus. Sem espada ou canhão, porque do Senhor é a guerra, o inimigo vem ao chão. Realmente nós precisamos nos lembrar que os gigantes eles se levantam ao redor de nós, mas nós precisamos em todo tempo estar atentos. É preciso enfrentar as dificuldades, mas para enfrentar as dificuldades é mais difícil fazê-lo sozinho. É por isso que a palavra nos mostra Davi, e na história de Davi vai nos mostrar que ele enfrenta o gigante não porque ele se achava bom, não porque ele achava que ele era poderoso, mas em todo tempo ele confiava no Senhor, ele confiava em Deus. Se nós queremos alguma coisa, nós precisamos confiar em Deus. Não enfrente as dificuldades da vida sozinho. Olhe para o alto, olhe para Deus, porque tudo Ele fez e tudo Ele guiou por amor de nós. Isso que Paulo vai nos dizer, continuando a leitura aqui em 2 Coríntios 4, agora os versículos 14 e 15, que dizem assim: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Então, Deus, por amor de nós, age do jeito que age. Talvez você pense assim: mas essa história que Jesus está voltando, ela já é antiga, o pessoal já fala isso há tanto tempo, e até hoje nunca voltou. Ele demora por amor de nós.
Ele está dando uma chance a cada um de poder se arrepender dos seus pecados. Na verdade, Ele está aguardando que tomemos decisão. Tudo o que acontece, mesmo parecendo dificuldades na vida, é por amor de nós. Assim como crianças que precisam das dificuldades para aprender no dia a dia a fazer o que tem que fazer, Ele também nos permite as dificuldades para o nosso crescimento. Mas Ele, quando a situação realmente fica apertada, Ele morre na cruz em nosso lugar. Tudo é por amor de nós, para que nós possamos ser transformados. E essa história de transformação, quem fala muito bem dela é o Índio Mesquita. Ele tem uma canção que chama-se Casa Antiga, e ele começa a dizer que nós somos casas antigas, que está tudo meio quebrado, tudo meio destruído, mas Ele vem para nos reformar, para nos reconstituir, para nos fazer novas criaturas. Então, vamos pensar aí, preste atenção na letra dessa canção, Casa Antiga. Antiga, com paredes quebradas, portas estragadas, janelas vazias, torneiras que vazam, madeiras em pedaços, móveis jogados, paisagens frias. Uma casa antiga, com paredes quebradas,
Reforma a vida, reforma o sonho, reforma tudo. Mas ele vem, faz tudo novo. Reforma a vida, reforma o sonho, reforma tudo. Deus construtor. Nós precisamos ser realmente reformados, transformados e colocados na presença de Deus. Mas Paulo continua nos dizendo, a partir do versículo 16: por isso não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Diante das dificuldades da vida, muitas vezes nós desanimamos. Talvez você pense, é só coisa ruim que está acontecendo comigo, é só coisas difíceis. Não se concentre nisso. Pense, se coloque na presença de Deus. Saiba que o Deus que criou o mundo e fez tudo, Ele está aí. Ele está buscando, Ele está querendo que você se coloque na presença dEle. E a palavra nos diz que nós, apesar de por fora as coisas nos desanimar, dentro do coração nós precisamos nos renovar dia a dia. Isso vai acontecer no Espírito. Isso vai acontecer através de orações. Isso vai acontecer no momento que nós colocamos o nosso pensamento e a nossa vida diante de Deus. Mas Paulo ele continua nos falando, no versículo 17 e 18: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. É interessante Paulo, porque ele faz às vezes alguns trocadilhos de palavras, e se a gente não prestar atenção, a gente não entende o que ele está querendo dizer. Ele diz que nós precisamos prestar atenção naquilo que nós não vemos. Porque o que nós estamos vendo na nossa frente é material e é temporal. Mesmo os mais duros materiais, muitas vezes a gente pensa, o ferro é um material muito duro, mas com o passar dos anos a ferrugem lentamente o consome, e quando daqui a pouco você vê aquela barra que parecia tão dura, ela está caindo aos pedaços. O tempo passa, essas coisas são temporais. Plantas, árvores, homens, pessoas, tudo isso passa com o tempo. Então ele chama e nos diz, presta atenção naquilo que o olho não vê, naquilo que é eterno. O amor de Deus é eterno nos nossos corações. O Evangelho, apesar de estar impresso em páginas de papel que vão se acabar com o tempo, mas ele passa através dos séculos. Quando é que foi escrito isso que nós estamos lendo? Paulo escreveu lá no primeiro século. Nós já estamos em 2017. Quanto tempo passou? 19, 20 séculos. E a palavra chega a nós aqui porque são coisas eternas. Deus é eterno. O amor de Deus é eterno. Então ele nos chama disso. Como é que eu posso vencer as dificuldades? Como é que eu posso ultrapassar as depressões da vida? Como é que eu posso seguir pela vida que está parecendo tão difícil, que tudo parece deixado para trás, que tudo só faz desesperar dia a dia? Como é que eu posso viver olhando os noticiários e vendo só dizendo que o país foi roubado? Como é que eu posso ter esperança do futuro se parece que nenhum dos políticos que governam o nosso país tem algum tipo de dignidade? Como é que eu posso ter esperança de alguma coisa com tantos crimes que eu vejo passando na TV e sendo anunciados no rádio? Ele diz pra gente, é preciso colocar os olhos nas coisas eternas. Não é que eu vou parar de olhar para o mundo, mas eu tenho que voltar a minha atenção. A atenção quer dizer, o que é que eu vou colocar primeiro? O que é que meus olhos vão se fixar primeiro? O que é mais importante? É colocar os olhos naquilo que é eterno. Eterno é Deus, é o amor de Deus.
o ensinamento de Deus. Eterno é o sacrifício de Cristo, que foi anunciado desde o começo dos tempos, desde o Antigo Testamento, lá nos tempos dos Hebreus, 600, 800, 1000 anos antes de Cristo, e continua sendo anunciado 2017 anos depois de Cristo. É preciso colocar os olhos naquilo que é eterno, porque o amor de Deus, ele nos constrange a nos colocar diante dele. O amor de Deus, ele nos chama e ele acalma o nosso coração. A palavra nos diz: tomai do meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele nos chama a compartilhar das suas alegrias, também das suas dificuldades. Mas mesmo as dificuldades que nós compartilhamos com Cristo, elas são muito menores, elas são muito mais leves do que se nós estivéssemos tentando levar a vida sozinhos. Então, preste atenção, olhe e volte o seu olhar para Cristo. Coloque os seus olhos naquilo que é eterno e não no que é temporal, porque se a gente olhar só para aquilo que é temporal, só para aquilo que vai passar, só para aquilo que é físico, aí a nossa mente desespera. Mas quando a gente olha para aquilo que é eterno, nós podemos ver, perceber e descansar o nosso coração em Cristo. Nós vamos ouvir agora uma das nossas últimas canções aí, a banda Raízes, e eu acho que é muito substancial essa letra dessa música, quando eles falam, o nome da música é Volta Logo. O seu lugar é próximo de Deus. Nós fomos criados para estar próximo de Deus, e Ele nos chama, volta logo, porque diante de Deus sempre foi o seu lugar. A canção que eu quero cantar brota do fundo do peito. O recado que eu vim te dar é fruto do amor que não falha. Quanto tempo passou, sempre penso em você como alguém que ainda pode voltar. Deixe tudo pra trás, meu amigo e irmão, coração machucado e sem fé. Volta logo, aqui sempre foi seu lugar. Volta logo, fracassar nunca mais. Coração machucado e sem fé. Quanto tempo passou, sempre penso em você como alguém que ainda pode voltar. Volta logo, aqui sempre foi seu lugar. Volta logo, fracassar nunca mais. Volta logo, aqui sempre foi seu lugar. Volta logo, fracassar nunca volta logo.
Nesse momento, antes de encerrarmos o programa, quero convidar todos os nossos ouvintes que, assim como nós falamos durante todo o programa, de estarmos voltando para Deus e finalizando agora, lembrando de olhar para aquilo que é eterno e não olhar para aquilo que é temporal, não olhar para o mundo, mas procurar voltar os olhos para o céu. Eu quero convidar você, nesse momento, nós voltarmos o nosso pensamento para o céu e convidar você a me acompanhar numa oração. Coloque seu pensamento em Deus. Pense que Ele pode ouvir e Ele pode entender o que você tem a dizer para Ele nesse momento, assim como Ele ouve aquilo que nós estamos falando. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui. Te agradecemos pela oportunidade, Senhor, nessas ondas do rádio, de poder transmitir a Tua palavra e a Tua mensagem, e por tudo que o Senhor tem feito em nós. Nós te pedimos, Senhor, nesse momento, que o Senhor abençoe cada um dos nossos ouvintes, Senhor, e dê disposição nos seus corações para que eles possam estar colocando o seu pensamento em Ti e tirando o pensamento do mundo. Não olhar para aquilo que é temporal, não olhar para aquilo que o tempo vai acabar, não olhar para as coisas materiais, mas olhar principalmente para o Senhor. E olhando para o Senhor, reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E olhando para o Senhor, buscar uma transformação de vida. E olhando para o Senhor, voltar de onde quer que esteja, Senhor, porque o lugar sempre foi ao lado de Deus. Esteja conosco, abençoe todos os nossos ouvintes, abençoe essa rádio, os programas que se seguirão. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque Tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que Tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, e dizendo quem eu sou. Eu sou Teu, eu sou Teu. Quem é você? Quem sou eu pra ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado? Tu me fazes levantar. Quem sou eu pra que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque Tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que Tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu
apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Jesus, eu sou teu.